Olá, começa mais um Bloco Cripto. Eu sou Rodrigo Tolotti, repórter do Infomoney, e assim como semana passada eu vou apresentar o programa no lugar do Safiri, mas hoje, diferente da semana passada, o Safiri está aqui, ele voltou de Nova York, onde ele participou da Blockchain Week, né? Reunido aí de vários eventos sobre o mercado cripto, e ele vai trazer as novidades e também a gente vai falar um pouquinho sobre como é que está o preço, né? Tivemos um bom rally de novo nesse maio, né? Nesses 15 dias de maio. Deu uma acalmada agora perto dos 8 mil e a gente vai analisar um pouquinho como é que está esse cenário, né? Então, bom, Safiri, bem-vindo de volta, né? Obrigado. Agora faz tempo que a gente não fazia esse papo entre nós dois, né? E, bom, vamos começar como é que foi o evento, né? Lá na Blockchain Week, lá em Nova York. Se quiser explicar um pouquinho para o pessoal o que é esse evento e tal. E eu sei que lá, maio, né? Todo ano é considerado um bom período para a gente ver como é que está o sentimento do mercado em relação aos criptoativos. E nesse momento, então, para esse ano, né, desde abril a gente tem vindo uma boa arrancada aí. Como é que está todo esse cenário? Como é que você vê aí? Bom, primeiro, obrigado, Rodrigo, mais uma vez estar aqui com vocês. A Blockchain Week é um evento que reúne os principais nomes da indústria em Nova York durante o mês de maio, né? Ela é composta por uma série de conferências e também eventos paralelos, temáticos, né? Então você tem desde eventos focados no público de desenvolvedores, outros focados para investidores também. A gente tem a oportunidade de trocar impressões e análises ali com boa parte dos principais analistas do mercado. E, no geral, o sentimento é super positivo, né? A leitura do mercado de que o pior já passou, né? Muita gente teve ali uma certa surpresa no final do ano passado, quando a gente perdeu aquele suporte dos 6 mil dólares e viu o preço baixar ali para a zona dos 3 mil. Mas também não param de se acumular sinais de positivos no sentido de que o pior, o fundo, né? A princípio já teria sido passado e que a perspectiva agora é de uma retomada do mercado para quem sabe aí mais adiante a gente voltar a testar as máximas históricas. Legal. E aí, aproveitando, quais são essas teses de investimento, né? Como é que o pessoal, aproveitando até para explicar um pouquinho, porque Bitcoin e outras criptomoedas não existe um valuation, é diferente de ações, diferente que cada um tem o seu método ali, mas existe um método para se calcular preço. Nas criptoativos você não tem isso, né? E como é que, como é que o pessoal faz isso e quais são as teses diferentes? Imagino que sejam diferentes teses para justificar uma possível alta aí que o pessoal está vendo, esse otimismo todo com o mercado. Todo o contexto por trás do investimento em criptoativos, especialmente no Bitcoin, ele é baseado no conceito de escassez digital programada, né? Como quem acompanha aqui o programa já deve saber, o Bitcoin ele tem ali uma oferta rígida programada de só ter à disposição 21 milhões de moedas em circulação, e esse estoque vai crescendo gradativamente conforme as regras estipuladas no protocolo. Então, esse conceito está ficando cada vez mais claro para os analistas, não só os especializados em criptoativos, como também para os analistas da indústria financeira em geral, que têm dedicado mais tempo a analisar esse fenômeno e também a estressar os potenciais casos de uso, né? Então, assim, o principal componente dessa tese de investimento é de que o Bitcoin ele é um ativo ainda com um nível de penetração muito pequeno, especialmente entre investidores institucionais, né? Teve uma apresentação lá bastante interessante do responsável da Intercontinental Exchange, que é o grupo que controla a Bolsa de Nova York, dizendo que hoje nos Estados Unidos cerca de 20% dos investidores institucionais já têm alguma exposição em cripto. Em muitos casos ainda é uma exposição muito pequena, mais para testar a temperatura do mercado do que para formar uma posição relevante. Mas que ao mesmo tempo também esse interesse tem crescido mês após mês e a gente pode acompanhar isso em várias métricas, né? Se a gente for olhar o volume de negociação dos contratos futuros em Chicago tem crescido mês após mês. Um outro sinal muito positivo foi o problema que a gente teve na Bitfinex, que deu um chacoalhão no mercado, mas um pouco mais de uma semana depois a Exchange já voltou a operar, inclusive conseguindo levantar cerca de 1 bilhão de dólares para se recapitalizar, né? Então é aquela velha máxima, né? O mercado quando está bullish, ele reage bem a notícias ruins, né? Ao contrário do que a gente vinha vendo no ano passado, onde várias notícias positivas saíam e o preço tardava a reagir. Então, voltando para a sua pergunta mais diretamente, a tese de investimento principal está baseada nesse conceito de ouro 2.0, né?
E um outro aspecto que também é muito enfatizado por boa parte dos analistas com quem eu conversei é entender que o mercado de criptoativos é essencialmente um fenômeno de varejo e liderado por millennials, né? Então são jovens que ainda hoje não têm grandes posições em dinheiro disponíveis para investir, mas que já enxergam valor na tese e que gradualmente, à medida que eles forem tendo uma evolução profissional, eles vão tendo uma disponibilidade de recursos maior para entrar nesse mercado. E em conjunto a isso, esse crescente apetite por parte dos investidores institucionais. Legal. E aproveitando até, quando a gente vê muita análise, projeção de preço que o pessoal faz, né, até para os próprios para justificar os movimentos, tem crescido, eu acho que a maioria das vezes se faz uma análise técnica, né? No mercado de criptos se usa muito a análise técnica para justificar movimentos ou para entender possíveis movimentos. É assim mesmo? Basicamente todo mundo usa isso ou tem gente que é igual, por exemplo, ações, né? Que tem os analistas técnicos e os fundamentalistas. No cripto é todo mundo técnico? Como é que é isso? A gente tem as duas vertentes, né? É importante a gente diferenciar para que serve cada uma das ferramentas. Sim. A análise técnica ela é um instrumental poderosíssimo para você analisar fluxo e sentimento. Mas ele ignora os fundamentos, né? Então você tem vertentes de analistas que olham para os fundamentos, então eles estão olhando muito para quantidade de novas transações sendo processadas na rede, para a própria robustez da rede, né? Se a rede está conseguindo processar as transações dentro do tempo pré-estabelecido. Também a receita dos mineradores, né? Que é uma derivada direta da quantidade de transações que estão sendo processadas. E do outro lado, a gente tem os analistas técnicos que acabam olhando mais o fluxo e tentando encontrar padrões que tenham já se manifestado no mercado anteriormente, né? Os analistas técnicos atualmente entendem que o Bitcoin está numa zona ali entre um suporte em torno de $6.500 e uma resistência importante ali entre 8.300 e 8.400. Essa resistência já foi testada 3 vezes nas últimas semanas e o mercado acabou repicando para baixo. Caso a gente rompa essa resistência, a perspectiva é que a gente volte aí rapidamente para o patamar dos $10.000. Legal. Bom, e aproveitando que a gente começou a falar do preço, né? O pessoal, né, sempre se anima quando a gente vê esses rallies. E agora, como eu falei no começo, deu essa paradinha ali perto dos 8.000. Se eu não me engano, no fim da semana passada ainda deu um susto ali perto, voltou a 7, mas logo voltou para 8. E como é que vocês estão vendo, assim, quais os gatilhos que a gente pode ver para a gente ir para esses 10 mil ou até além, não sei como é que estão as projeções aí, mas quais são os fatores que podem levar o mercado a voltar para esse rally aí? Eu acho que o primeiro fator condicionante é a volta da atenção, né, de veículos não especializados da mídia voltando a falar por Bitcoin, né? Um outro indicador que todo mundo que opera nesse mercado está sempre de olho é o Google Trends, né? Olhando ali o nível de busca pelo termo Bitcoin no Google. E também ele já está voltando a crescer novamente. Ainda está bem longe, né, dos patamares que a gente viu ali, principalmente no final de 2017, mas em trajetória de alta. Também um outro fenômeno muito interessante que está acontecendo é o aumento da demanda orgânica para o Bitcoin em economias que estão enfrentando algum tipo de turbulência, né? Então, o número de transações e de novos investidores na Argentina tem disparado, né? A Argentina recentemente acabou de anunciar que muito provavelmente a inflação desse ano deve beirar os 50%, né? Que isso acaba fazendo uma busca por ativos alternativos como alternativa de reserva de valor. Também restrições de controle de capitais na China e a intensificação da guerra comercial com os Estados Unidos também tem gerado um efeito marginal interessante no preço. Mas, essencialmente, o grande gatilho que todo mundo está esperando é a aprovação do tão aguardado ETF de Bitcoin por parte da SEC nos Estados Unidos. Ontem ela acabou adiando mais um pedido, mas a perspectiva é de que talvez a gente tenha uma surpresa positiva no segundo semestre. Legal. E quais são... Desculpa. E o que você viu, né, o que o pessoal andou falando lá no evento, né, inclusive para outras criptos, né, a gente tem falado muito do Bitcoin, mas o próprio rally recente puxou outras criptos também, seguiram o movimento, né. No evento tem se falado muito de outras criptos, tem algum movimento
específico ou também generalizado? Como é que está esse sentimento para os outros criptoativos? O que eu percebi foi uma avaliação muito mais ponderada e pé no chão em relação aos demais criptoativos. Tá. Né? É consenso entre todo mundo no ecossistema de que o Bitcoin é o carro-chefe, deve ser o grande impulsionador do crescimento desse mercado. Então, se tem uma discussão muito grande em relação ao futuro do Ethereum, né, as mudanças técnicas que estão para ser implementadas no protocolo, principalmente para aumentar a escalabilidade, um crescimento muito grande da indústria de security tokens, né, que são ativos mobiliários convencionais, só que negociados na forma de token. E em relação aos demais criptoativos, um momento um pouco mais de ceticismo, né, tentando ali depurar entre essa centena de criptoativos que a gente tem no mercado ali, quais de fato têm potencial de gerar casos de uso interessantes e principalmente o potencial de efeito de rede, que é, no fim, a grande derivada para a gente chegar num preço que se sustente, que seja embasado por fundamentos. Então, a perspectiva geral é de que o Bitcoin deve continuar puxando esse mercado. E uma outra questão que é interessante também é que os principais players do mercado financeiro que estão entrando para agora nesse mercado de criptoativos, eles estão inicialmente concentrados exclusivamente no Bitcoin. Né? Então, por exemplo, a Fidelity, que é uma das maiores custodiantes do mercado americano, tem alguns trilhões de dólares sobre custódia a partir de capital de seus clientes, já está atendendo 5 clientes institucionais, armazenando criptoativos para eles e, num primeiro momento, exclusivamente em Bitcoin. Então, a leitura é que, muito provavelmente, a gente deve repetir o comportamento dos ciclos anteriores, onde a gente tem uma hipervalorização do Bitcoin e aí, num dado momento, quando a gente começa a ter sinais de exaustão, uma parte desse capital começa a migrar para outros criptoativos e aí a gente vai ter uma ideia um pouco melhor de quais tendem a ter uma valorização consistente de médio e longo prazo. Legal. Bom, a gente falou de otimismo, preço em alta, mas sempre tem os riscos por aí, né? O pessoal tem que estar sempre de olho. A gente sempre lembra que criptoativo é um mercado mais arriscado para um pessoal, né? Não é qualquer um assim que entra nesse mercado. E existem riscos já no radar aí, tem alguma coisa que o pessoal está de olho. Quais são os pontos que tem que ficar de olho e tomar cuidado para também não se empolgar achando que vai disparar tudo de novo agora? O que já está mapeado, né, de curtíssimo prazo, uma discussão muito importante lá que muita gente estava levantando, são os riscos do efeito de um agravamento das restrições impostas a Bitfinex pode gerar no mercado. Né? O Bitfinex e o Tether têm uma relação ali bastante complicada, né? Tá claro aí que existem problemas de gestão e de governança e ainda o Tether é o principal instrumento, né, de negociação da maior parte dos demais criptoativos. Então esse é um fator de risco que está todo mundo olhando. E a outra questão também é se eventualmente a gente não vai ter aí um aumento das limitações e uma maior fiscalização nas corretoras não reguladas que estão operando nesse mercado. Então, basicamente, os riscos são os mesmos de 6 meses atrás, a diferença é de que agora você tem mais gente acompanhando de perto e também, de certa forma, o mercado já deu mostras de que, caso algo muito drástico aconteça, ele tem fôlego para recuperar rapidamente. Legal. E você falou de regulamentação, imagino que lá na Blockchain Week tenha sido um dos grandes assuntos, né? A gente sempre de olho, todo ano aí, esperando como é que estão essas regulamentações ao redor do mundo, nas principais economias principalmente. E como é que anda isso? Tem alguma novidade? Como é que o pessoal tá olhando para tudo isso? Eu fiquei positivamente surpreso com a posição da SEC, inclusive uma das diretoras esteve lá num painel, foi entrevistada ao longo da conferência, e um dos pontos que ela colocou é a preocupação que eles têm, enquanto reguladores, de não tornar os Estados Unidos um território hostil para a inovação. Né? Eles já estão entendendo de que esse é um processo irreversível e que o fenômeno das criptomoedas atende uma demanda orgânica por parte da sociedade e que caso os Estados Unidos ou qualquer outro país adote medidas excessivamente restritivas, ele vai estar empurrando esses empreendedores para outras jurisdições mais amigáveis. Né? Então a gente já começa a ter um histórico bastante consistente nesse sentido. Você tem ali uma atividade muito forte na Suíça, que tem se mostrado muito amigável, na Estônia também, e aí também os tradicionais paraísos fiscais que têm, de certa forma, competido para atrair capital e talento desses empreendedores. Tá, legal. E como é que o pessoal vê o impacto disso nos preços ou na própria adoção das principais criptomoedas no mundo, assim, né? A gente imagina que conforme for se regulando, mais fácil a adoção, mais a população em geral vai começar a aceitar melhor esses criptoativos.
Essa é a visão? Como é que está isso aí? A visão é exatamente essa, assim. O diagnóstico é de que caso a gente tenha uma evolução positiva por parte dos reguladores e todos esses problemas que a gente tem visto aí formando uma espécie de nuvem negra nos mercados tradicionais se intensifiquem, a perspectiva é de que a gente tenha uma valorização substancial. E eu ouvi de mais de uma pessoa de que muito provavelmente o próximo rally vai fazer que o rally de 2017 tenha parecido um simples passeio no parque. Então, tá bem otimista. vamos aguardar. Eu acho que a perspectiva é super positiva, principalmente à medida que a gente se aproxima de um evento que já está programado no protocolo, né, que é o ajuste da recompensa dos mineradores, programado para maio do ano que vem. Né? A gente está um pouco mais de um ano desse ajuste, e aí, de novo, é oferta e demanda, né? É aula 1 de economia. Se a demanda continuar crescendo e a gente tiver um choque de oferta de 50%, que já é programado e conhecido, a perspectiva é de que essa possibilidade de valorização vá se incorporando ao preço gradativamente, e aí eu acredito que chegando mais próximo ao ajuste, a gente tem aí o Bitcoin num patamar de preço bastante superior ao que a gente tem visto agora. Legal. E apesar de todo esse otimismo com as regulamentações, com o andamento disso tudo, é bom deixar claro que assim, não existe um prazo também, não é para semana que vem, não é mês que vem. A gente é otimista, mas também não dá para correr com as coisas, né? Acho que até em muitos casos nem é positivo que seja tudo tão corrido. Às vezes fazer de qualquer jeito não dá tão certo, né? Então acho que o pessoal tem que tomar cuidado para também não se animar demais achando que a coisa vai ser rápida, né? Sem dúvida. A palavra-chave para mim desse período que eu passei lá é consistência, né? O mercado todo está em busca de mais consistência, em fortalecer e diversificar as opções de investimento, novas ferramentas de custódia e também educar, né, o investidor em relação ao potencial dos criptoativos. Né? Como a gente já tratou algumas vezes, é sempre importante a gente salientar de que de todos os ativos disponíveis no mercado atualmente, o Bitcoin é o que tem o perfil de risco mais elevado. Então, levando isso em consideração, ele deve compor uma parte pequena do seu portfólio, algo entre 1% e 5% do seu total, e você também deve ter a disciplina de sempre ir rebalanceando isso conforme os movimentos de mercado. Né? Quando o mercado se desvaloriza, é uma oportunidade de você incrementar a sua posição, e também nos momentos que o mercado sobe demais, também é uma janela interessante de oportunidade para você realizar uma parte disso e pôr um pouco de dinheiro no bolso. Então é importante a gente ter essa noção de que o Bitcoin faz sim muito sentido compor dentro de um portfólio muito diversificado, mas também a gente deve evitar a todo custo o excesso de concentração para evitar que você sofra demais no caso de desvalorizações muito fortes, que são uma constante nesse mercado. Né? Ao contrário do que muita gente gostaria, a evolução desse mercado não se dá de forma linear, né? Ela se dá em saltos. Então você não pode também abrir mão da possibilidade de ter uma valorização importante, optando por ficar de fora, esperando chegar na próxima máxima histórica para aí você pensar em se posicionar, e ao mesmo tempo também você tem que sempre se disciplinar para não ter um excesso de exposição que pode te fazer incorrer em prejuízos, principalmente de recursos que você precise no curto prazo. Algum Bom, e aí para finalizar, não sei, tem alguma outra coisa legal que você traz lá da Blockchain Week, alguma novidade, alguma curiosidade ou algum ativo específico que falaram muito, algum projeto diferente, alguma coisa que você queira destacar aí para o pessoal? Eu gostei muito da palestra do Peter Brandt, que ele é um analista técnico que tem um histórico de acertos aí bastante significativo no mercado, né? Ele acertou os últimos fundos e topos quase que 100% das últimas vezes. E ele é um analista de commodities que opera esse mercado já há bastante tempo, né? Um senhor quase seus 70 anos de idade. E a análise dele, na minha opinião, é muito coerente, né? A posição dele é que existe uma possibilidade de até 50% do Bitcoin vir a zero em algum momento. Mas que essa possibilidade diminui a cada dia. Qual que é o copo cheio dessa história, né? Ele acredita que também existe uma probabilidade de 50% do Bitcoin testar $100 mil nos próximos anos. Então, eu acho que, considerando esses dois aspectos, parece ser, sim, uma alternativa bastante assimétrica, né? Com uma perspectiva de retorno potencial muito maior do que qualquer outro tipo de ativo financeiro. E, ao mesmo tempo, também sinaliza de forma muito clara o risco envolvido dentro desse mercado. Bom, então acho que era isso. Bom, Safiro, obrigado por dessa vez trocar de papel aqui, conversar com você sobre as novidades. Não sei se tem alguma última coisa que você quer acrescentar. Acho que é isso, o mercado está otimista, né? Acho que a gente não pode nunca esquecer, lembrar que existem os riscos, né? Mas o mercado está otimista, é um momento que tem sido positivo. O que você trouxe aí, o pessoal está esperando realmente
que mais boas notícias venham aí nos próximos meses, nos próximos até anos, né? Acho que tanto dos lados de regulamentação, quanto de adoção, né, do mercado como um todo. Acho que e é o que a gente tem visto, acho que é um pouco, pelo menos nesse rally, não sei se ainda é cedo para falar, mas é bom que a gente não está vendo aquela euforia exagerada de um monte de gente que não sabe o que está fazendo e entrando no mercado. É melhor que essas pessoas fiquem fora para ter uma alta mais consistente e que se sustente no futuro, né? Acho que essa é o sinal todo que a gente está vendo nesse momento, né? Exatamente. A palavra é consistência, né? É ter uma estratégia de exposição dentro desse mercado e se manter fiel a ela ao longo do tempo, não se deixando levar tanto por fatores emocionais. Esse é o segredo para você construir um patrimônio no longo prazo. Legal. Bom, Safiri, então obrigado pelo papo. Bom, pessoal, então obrigado por acompanharem. Semana que vem acho que é o Safiri que está de volta aqui apresentando. Mais uma vez, obrigado por acompanharem e até a próxima.